Pois bem, meus irmãos, conforme nós falamos, a gente vai trabalhar um pouco hoje sobre cosmovisão cristã. Talvez para alguns essa expressão ela já seja conhecida, talvez para outros nem tanto. Então, a gente vai tentar aqui trabalhar o alicerce, os aspectos basilares, básicos, para que a gente possa partir de um pressuposto aí e de um nível de conhecimento para que todos possam estar acompanhando. Então, eu queria, inicialmente, ler um texto da palavra, texto conhecidíssimo nosso, que nós encontramos lá na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12. Por favor, abram aí as suas Bíblias nesse texto. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou aguardar os irmãos abrirem as suas Bíblias para que a gente possa estar fazendo essa leitura. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Romanos 12, versículos de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, até o versículo 2, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Conforme alguns de nós já sabemos, a carta de Paulo aos Romanos, ela tem duas grandes divisões. Quando você faz um estudo mais detalhado, mais pormenorizado dessa carta, você percebe isso. Qual é a primeira parte que nós temos aqui na carta de Paulo aos Romanos? É a parte que nós chamamos de parte doutrinária, a parte do ensino. Quando o apóstolo Paulo ele vai fazer toda uma exposição acerca da soberania de Deus, abordando vários aspectos, desde a depravação humana até a escolha de Israel como povo de Deus, como povo escolhido do Senhor. Então, depois que Paulo ele faz essa abordagem mais teológica, mais doutrinária, mais fundamentada em relação aos seus ensinos da salvação, quando ele vai do capítulo 12 até o final da carta, ele vai trabalhar a parte mais prática, a parte mais direta de tudo aquilo que ele desenvolveu em termos teóricos até o capítulo 11. É sempre bom a gente ter essa visão mais ampla em relação às cartas, porque fica muito mais fácil, não só de nós contextualizarmos as passagens, mas também de nós podermos entender as verdades que Deus nos ensina na sua palavra. Então, a primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 11, é a parte doutrinária, a parte expositiva. Capítulo 12 até o capítulo 16, a parte mais prática. E é interessante porque esse texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 2, do capítulo 12, ele inicia, vamos assim dizer, a parte prática dessa carta. E é interessante porque quando Paulo ele está fazendo essa exposição no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, ele já exorta aos irmãos, dentre várias coisas, que os irmãos não se conformassem, ou seja, que eles não tomassem a forma do mundo. Aqui, mundo, entenda-se sistema de valores. Aqui, mundo, entenda-se sistema de valores que se opõe às verdades que nós temos no Evangelho e na palavra de Cristo. Então, Paulo ele faz essa exortação. Meus irmãos, uma vez que vocês compreendem detalhes, conforme nós colocamos acerca da salvação, a primeira postura prática que vocês devem ter é que vocês não podem tomar a forma do mundo. Ou seja, vocês não podem se conformar com este século. Muito pelo contrário, vocês devem estar transformando as suas mentes, transformando os seus pensamentos, para que na medida em que isto ocorra, vocês possam experimentar verdadeiramente nas suas vidas qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Paulo está falando, dentre várias coisas, é que nós tenhamos uma visão do mundo segundo os princípios que nós temos na palavra. Que nós tenhamos uma visão e um comportamento dentro do mundo segundo os princípios que nós temos no Evangelho de Cristo, na Bíblia Sagrada. E aí, quando nós percebemos esse texto aqui de Romanos, capítulo 12, a gente compreende facilmente que ele tem ensinamento direto relacionado à cosmovisão. E o que é cosmovisão? É a visão que a gente tem de mundo, é a visão que a gente tem da nossa vida. Daí o termo cosmovisão. Cosmo, mundo, visão, compreensão e entendimento.
Então, todos nós, meus irmãos, todos nós, meus amigos, porventura estão nos escutando, a gente tem uma cosmovisão na nossa vida. Até porque cada um de nós temos uma visão de mundo, daquilo que nós entendemos ser certo, daquilo que nós entendemos ser errado, e através dessa visão que nós temos do mundo, a gente vai se comportando seguindo aquilo que nós achamos ser verdadeiro, seguindo aquilo que nós achamos ser correto. Então, é justamente esse conselho que Paulo aqui nos dá. É justamente essa exortação que Paulo ele nos faz. Uma vez que compreendemos acerca da salvação, que tenhamos, a partir dessa salvação, uma visão adequada do nosso mundo, uma visão adequada da nossa vida. E por isso, meus irmãos, e por isso, meus amigos, isso é tão importante. Uma vez que nós estamos inseridos no mundo, uma vez que nós convivemos com outras pessoas, uma vez que nós vivemos num mundo onde existem determinados valores, sim, nós precisamos nos definir como povo de Deus, nós precisamos, como povo de Deus, ter uma perspectiva correta da nossa vida e pautar a nossa vida em todas as suas áreas, dentro desse princípio, dentro dessa verdade. É interessante porque quando você atenta para essa questão da cosmovisão, você vai ver que ela vai abranger todos os aspectos da nossa vida. Ela vai abranger o nosso aspecto espiritual, ela vai abranger o nosso aspecto familiar, ela vai abranger o nosso aspecto trabalhista, ela vai abranger o nosso aspecto estudantil, ela vai abranger o nosso aspecto social, enfim, em tudo, em todas as áreas que porventura nós desempenharmos e existirmos aqui nessa vida. Repito, por isso a importância de nós termos uma cosmovisão que seja segundo os padrões bíblicos, que seja segundo aos padrões da palavra do Senhor. Infelizmente, a gente vive aquilo que nós chamamos de dicotomia, ou seja, de separação, de distinção entre a nossa vida espiritual, a nossa vida religiosa, vamos assim dizer, da nossa vida no seu sentido prático, no seu sentido cotidiano, como se fossem duas coisas distintas, como se fossem duas coisas completamente diferentes. Não, infelizmente, parte dessa visão dicotômica que a gente tem da vida, de certa forma, ela acaba sendo uma herança do pensamento romanista, que é tão predominante no nosso país. Nós somos um país predominantemente católico romano, nós temos boa parte da população que segue essa religião, muitos de nós que hoje somos crentes já fizemos parte dessa religião, então, no seu cerne, no seu bojo, o catolicismo romano, ele pregou justamente isso, divisões de vida. Ou seja, daquilo que é sagrado e daquilo que é secular. Então, nós temos a nossa vida sagrada quando vamos para a igreja, nós temos a nossa vida sagrada quando nós participamos do culto corporativo e temos ali uma forma específica de viver totalmente diferenciada da nossa realidade, do nosso dia a dia. Isso pode acontecer? Não. Isso é incoerência? É, com certeza. Por isso a necessidade de nós termos essa cosmovisão para unir todos os elos, todos os aspectos da nossa vida dentro daquilo que a palavra de Deus, dentro daquilo que a Bíblia Sagrada, ela ensina e ensina a cada um de nós. Então, como palavra introdutória, eu queria até trazer aqui uma definição do que seja cosmovisão. É uma definição um tanto quanto teórica e, de certa forma, um tanto quanto filosófica, mas também a gente não pode deixar de percorrer esse caminho, até porque quando você estuda cosmovisão, automaticamente você está estudando filosofia, então você não tem como fugir a essa seara, você não tem como fugir a essa realidade. Então, um determinado autor, ele diz o seguinte, em relação à cosmovisão. Ele diz, prestem atenção, é o conjunto de pressuposições, de suposições de ideias, que constitui o nosso modo de entender a realidade e também de entender a nós mesmos. Prossegue o referido autor. Ele diz, podem ser verdadeiras essas pressuposições que marcam, né, a nossa visão do mundo e a nossa visão de nós mesmos, podem ser verdadeiras ou não. Mas o fato é que elas direcionam, ou seja, essas pressuposições, essas verdades, elas direcionam as nossas perguntas e respostas sobre quem somos, sobre o porquê de nós estarmos aqui, sobre o para que nós existimos nessa vida.
Veja, meus irmãos, como isso é importante. Veja como isso já começa a clarear a nossa mente e nos chamar a atenção para a necessidade de podermos trabalhar nesse ponto. Eu vou repetir. Cosmovisão é o conjunto de pressuposições, de suposições, de ideias que constitui o nosso modo de entender a realidade e entender a nós mesmos. Podem ser verdadeiras ou não, mas o fato é que elas direcionam nossas perguntas e respostas sobre quem somos, por que e para que existimos. Então, foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Todo mundo tem uma cosmovisão. A grande questão é como é a nossa cosmovisão. Todo mundo tem o seu sistema de valores, todo mundo tem as suas compreensões e ideias acerca daquilo que eles percebem da vida. A grande questão é você ter essas convicções, essas ideias, esses pensamentos no sentido correto, partindo daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, cosmovisão por cosmovisão, todos nós temos. A grande questão é nós termos uma cosmovisão cristã. E aí, quando nós falamos acerca disso, a gente pode ficar a se perguntar, a gente pode ficar a se indagar, mas o que é que eu devo fazer? Quais são os fundamentos que eu devo ter para que eu possa criar uma cosmovisão que seja bíblica? Para que eu possa criar uma cosmovisão que se adeque ao ensino da palavra de Deus. Como é que eu posso ter uma visão deste mundo? Como é que eu posso ter uma visão de mim mesmo, de maneira que eu atenda àquilo que a palavra de Deus ela me ensina? É o que nós chamamos, no sentido mais prático, de cosmovisão cristã. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, se faz necessário nós abordarmos três perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos, e na medida em que nós procuramos na palavra resposta a essas perguntas, a partir disso, a gente já vai ter um esboço do que seja a nossa visão de mundo, a nossa visão de nós mesmos. Então, qual é a primeira indagação que a gente deve fazer? Qual é a primeira pergunta que a gente deve fazer para que eu possa ter a visão correta de mundo conforme eu encontro na palavra de Deus? A pergunta é a seguinte: o que eu sou? O que eu sou? É a primeira pergunta. A segunda: por que eu existo? Segunda indagação. A terceira: para que eu existo? Talvez sejam coisas bem básicas, mas na medida em que você responda esses três questionamentos, que vocês formam esse tripé aqui na resposta, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, você já consegue ter uma visão de mundo segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor. Então, quem nós somos? Quem é você? Quem é eu? Quem nós somos? Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós percebemos que nós somos criados, ou nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro tópico que já abre a nossa mente em relação à visão que nós devemos ter acerca das coisas. Quem sou eu? Eu sou uma criatura de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Tanto é que é essa a verdade que nós temos na palavra. Tanto é que é essa a verdade que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, é um texto bem conhecido nosso, mas eu queria fazer menção a ele, até porque a gente, a partir disso, vai construindo a nossa cosmovisão cristã. Então, olha só, Gênesis capítulo 1, versículo número 27. Olha só, a resposta para a primeira pergunta: quem eu sou? Quem sou eu? Eu sou uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Olhem só o que nós temos aqui. Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o que é que nós observamos aqui? Nós observamos que existe um Criador. O que é que nós observamos aqui? Que existe um Criador inteligente. O que é que nós observamos aqui? Que existe um Criador todo-poderoso. O que é que nós vemos aqui? Que existe um Criador que é bondoso, e uma das demonstrações da sua bondade é ele ter me criado à sua imagem e semelhança. Então, a partir disso você percebe que nós não estamos aqui por obra do acaso, nós não somos fruto de um processo evolutivo, nós não somos resultados de uma determinada explosão que aconteceu num dado momento e por causa disso, acidentalmente, nós estamos aqui nesse mundo. Não.
uma vez que você aprende esse princípio básico, uma vez que você entende essa verdade basilar, essas coisas elas já vão sendo desnudadas da nossa mente. E aí a gente vai tendo uma perspectiva em relação à nossa vida, partindo justamente dessa primeira resposta. Eu sou uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Eu parto do pressuposto que existe um Deus. Eu parto do pressuposto que existe um Deus soberano. Eu parto da realidade que existe um Deus de amor. Eu parto do princípio que existe um Deus todo-poderoso. E isso, naturalmente, eu vou levar para tudo aquilo que eu fizer, para tudo aquilo que eu enxergar na minha vida aqui na Terra. Então, a gente vê, a partir da resposta a essa primeira pergunta, a primeira base, o primeiro aspecto basilar que forma a nossa cosmovisão cristã. Quem sou eu? Eu sou uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Tanto é que quando você vai conversar com algumas pessoas, algumas delas vão ter uma visão do mundo que tenta excluir completamente Deus. Quer seja a sua existência, quer seja a sua ação, e que tem uma perspectiva da vida como se nós vivêssemos aqui acidentalmente, como se nós estivéssemos aqui acidentalmente. Não. Veja que a nossa cosmovisão, a partir das crenças que nós temos na palavra, ela vai moldando naturalmente o entendimento que a gente deve ter de tudo, quer seja em nós mesmos, quer seja do mundo que está à nossa volta. Então, a primeira pergunta, quem sou eu? Repito, eu sou uma criatura de Deus, feita à sua imagem e semelhança. Deus me fez com alguns dos seus traços, com algumas das suas características. Veja aí a expressão de bondade e amor de Deus em relação a cada um de nós. Mas não só isso. Uma segunda pergunta que nós colocamos agora há pouco, que nos ajuda a formar essa cosmovisão, uma vez que nós entendemos quem somos nós, a segunda pergunta é: por que eu existo? Por que eu existo? É interessante porque se você for conversar com boa parte das pessoas e se você for indagá-las acerca desse questionamento, talvez você não obtenha nenhuma resposta. Talvez as pessoas nem entendam a razão pela qual elas existem ou por que elas existem definitivamente ou especificamente aqui nesta vida. Mas aí quando nós percorremos a palavra de Deus, quando nós percorremos as Escrituras Sagradas, a gente vê sim que Deus nos dá indício claro nesse sentido. A gente vê sim que Deus nos mostra por que nós existimos. E aqui eu queria fazer menção a um outro texto muito conhecido. E é interessante porque você vai observar justamente isso. Em tudo que a gente baseia, pelo menos boa parte daquilo que a gente baseia a nossa cosmovisão cristã, são de coisas que são claras, são de coisas que são patentes na palavra do Senhor e que muitas vezes a gente não faz a devida associação e que muitas vezes a gente não vê como essas compreensões elas afetam a nossa vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, um texto conhecido nosso, o apóstolo Paulo assim se expressa e a partir dessa sua afirmativa, a gente compreende o porquê que nós existimos. Olha só o que ele diz. Ele falou: porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, por que eu existo? Eu existo para glorificar o meu Criador. Uma vez que eu não sou obra do acaso, uma vez que eu não sou um acidente da criação, mas eu fui criado, o que denota a existência de um Deus, o passo seguinte para a minha visão de mundo é que tudo que eu devo fazer, tudo que eu devo ser, tudo que eu devo realizar na minha vida, ela tem que cumprir esse alvo, ou seja, glorificar a Deus. E isso já nos remete a uma realidade de que esse Deus, ele me dá os meios. Isso já remete a uma realidade que esse Deus, ele me dá os caminhos através dos quais eu vou alcançar esse objetivo na minha vida. É por isso que nós temos a palavra. É por isso que nós temos as prescrições de Deus. É por isso que nós temos os ensinamentos e as ordens que Deus nos dá em todas as áreas das nossas vidas, porque todas as áreas das nossas vidas, elas devem convergir para a glória de Deus. Foi o que nós fizemos até agora, dentro dessa abordagem geral do que seja a cosmovisão. Em primeiro lugar, nós vimos como Paulo relaciona esse ensino lá na sua exortação, em Romanos capítulo 12, na parte exortativa da sua carta. A gente viu
uma definição, né, que nos dá um entendimento, pelo menos geral, do que seja cosmovisão, que são esses conjuntos de pressupostos que nós temos nas nossas vidas, que servem para entender o mundo à nossa volta, entender a nós mesmos, bem como saber o que somos, por que existimos e para que nós existimos. Então, basicamente, foi isso que nós vimos na nossa definição. E aí a gente começou a traçar alguns fundamentos que nos leva a basear a nossa cosmovisão. E aí, para a gente entender isso de maneira bem simples, eu coloquei aqui 3 perguntas que nós devemos responder, e na medida que nós respondemos essas perguntas, a gente consegue perceber e ver qual é a nossa cosmovisão e qual deve ser a nossa cosmovisão. Qual é a primeira pergunta? Quem sou eu? Ou seja, eu sou imagem, eu sou uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que até aí correu legal, a gente não tinha caído, nem, não tinha tido dificuldade na transmissão. Acho que o problema foi mais quando chegamos na segunda pergunta, que é justamente por que eu existo? Por que eu existo? E é justamente nisso que a gente estava firmando aqui essa segunda base da nossa cosmovisão. Eu existo para quê? De acordo com o que a gente viu lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 31, eu existo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse princípio da glória de Deus, ele determina a nossa existência aqui na Terra. Por quê? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, esse Deus agora requer de nós que nós vivamos para a sua glória. E por isso ele nos dá a sua palavra como código, como caminho, para que esse fato, verdadeiramente, ele venha a ser evidenciado na minha vida, em todos os seus âmbitos, em todos os seus aspectos. E aí eu estava fazendo referência a um pensamento muito prevalecente no período da Reforma Protestante, inclusive conflitando-se com o pensamento vigente da Igreja Romana, de fazer essa separação entre o secular e entre o religioso. Não, os nossos irmãos no passado perceberam que existe uma junção e que não há necessidade de você dividir esses 2 aspectos da vida. Por quê? Porque a nossa vida ela tem que ser um culto contínuo a Deus. Tudo o que eu faço ou tudo o que eu deixo de fazer tem que ter sempre esse propósito, tem que ter sempre essa finalidade, glorificar a Deus. E aí, quando você parte desse ponto, quando você parte desse pressuposto, você vai ter a sua visão de mundo e a sua conduta de mundo de maneira que se harmonize às Escrituras. Então, eu vou glorificar a Deus quando eu estiver no culto corporativo justamente com os meus irmãos. Eu vou glorificar a Deus quando eu separar dentre 7 dias, uma semana para consagrar a Deus. Eu vou glorificar a Deus quando eu estiver na minha vida familiar, no meu ambiente familiar. Quer como esposo, exercendo o meu papel de marido, exercendo o meu papel de pai, quer como esposa, cumprindo com a minha obrigação de esposa e também de mãe, quer como filho, cumprindo assim também a minha obrigação de filho, segundo aquilo que a palavra de Deus me ensina. Então, até nisso, eu estarei glorificando a Deus. Da mesma forma, no meu trabalho, seja qual for a função que eu desempenho, uma vez que ela se harmonizar com a palavra, na medida que eu faço de maneira correta, na medida que eu faço de maneira honesta, esse objetivo também vai ser alcançado na minha vida. O meu convívio social, a mesma coisa. A mesma coisa, entendeu? Seja as minhas relações interpessoais, as minhas relações familiares, quando eu tenho esse propósito de glorificar a Deus, eu vou entender o certo da minha existência aqui na Terra. Eu não vivo para me autossatisfazer. Eu não vivo para procurar os meus deleites. Eu não vivo para querer fazer a minha vontade. Essa foi a cosmovisão que Adão teve antes da queda, onde Deus havia prescrito uma ordem a ele, uma ordem simples, onde testou a sua obediência, onde ele devia se poupar de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aí o que foi que aconteceu? Adão, motivado pelo seu orgulho, pela sua soberba, desejoso de ser igual a Deus, desobedeceu. Então, agiu de forma que não glorificasse a Deus. Então, perceba, meus irmãos, perceba, meus amigos, que é para isso que nós existimos. Nós existimos para glorificar a Deus. E tudo o que fazemos ou deixamos de fazer na nossa vida
tem que sempre atingir essa finalidade. Essa é a visão que a gente deve ter. E aí não mistura o secular com o sagrado. A gente faz da vida aqui na Terra um culto contínuo a Deus, um culto contínuo ao Senhor. Então, isso já vai desnudando ainda mais a visão que a gente deve ter de mundo e a visão que nós devemos ter de nós mesmos. Ou seja, eu sou uma criatura de Deus, feita à sua imagem e semelhança, eu vivo nesta vida para glorificar o meu Criador, em todos os seus aspectos, em todas as suas divisões. E a terceira pergunta que ajuda a termos uma visão correta aqui desta vida é: para que eu existo? Qual é a minha finalidade final, ou o meu propósito final, melhor dizendo? Nós temos essa finalidade aqui de glorificar a Deus, que vai desaguar numa finalidade plena, que é de desfrutar da comunhão com Deus, quer seja nessa vida e, em especial, na eternidade. Então, a razão da minha existência, o propósito da minha existência, ele também deve ser definido nesses termos. Que termos? Eu devo desfrutar da comunhão com o meu Criador. Veja que a nossa cosmovisão, ela é centrada em Deus. Eu existo porque Deus me criou. Eu existo para glorificar a Deus. E o meu propósito de existência é manter comunhão com esse Deus. E aí você já percebe, né, a questão da sua relação com Deus, ela ser resumida na comunhão que você deve nutrir com o Senhor, algo que já se inicia nessa vida e que vai se tornar pleno na eternidade. É aqui onde os grandes pensadores do passado, eles viviam aquilo que nós chamamos de atenção, do agora ainda não. Agora nós somos salvos. Agora nós já desfrutamos da comunhão com o Senhor. Mas ainda não fomos salvos no sentido pleno da palavra. Ainda não desfrutamos de comunhão plena com o Senhor. Isso há de se realizar no futuro. Mas a finalidade, o para quê da minha existência é este: comunhão com Deus, agora comunhão com Deus na eternidade. Eu gosto muito, meus irmãos, de um texto que nós encontramos lá nos Salmos. Eu queria que vocês abrissem aí, os que porventura puderem, é claro, Salmo 16. Salmo 16. E, mais uma vez, aquilo que nós falamos agora há pouco, são coisas assim que a gente encontra por todas as escrituras sagradas. Mas, muitas vezes, essas coisas não servem de óculos para a gente poder enxergar o nosso mundo e enxergar a nós mesmos. Alguém até já fez essa comparação, que a cosmovisão nada mais é do que os óculos que Deus nos disponibiliza para que você possa ter uma visão correta do mundo no qual você existe e da sua vida em si. Então, trazendo essa ilustração para a compreensão mais facilitada, a cosmovisão são os óculos que Deus nos dá para a gente poder enxergar a nós mesmos e a nossa vida aqui na Terra. Olha só o que nós temos lá no Salmo 16, nessa questão do para que eu existo, né, para desfrutar da comunhão com Deus, que já começa agora, né, e que vai tornar-se plena na eternidade. Lá no versículo 11, finalzinho do Salmo, acho que no último versículo do Salmo, o salmista Davi, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então, veja que a nossa vida aqui, a nossa existência aqui, o para que nós existimos é para quê? Para nós desfrutarmos de comunhão com Deus. Veja, meus irmãos, como a gente consegue enxergar a bondade de Deus em vários aspectos da nossa vida aqui na Terra. E são com esses olhares, são com esses olhos que a gente deve ter a nossa visão do mundo, ao nosso Deus, aos seus atributos, à sua bondade em especial. Porque não só ele nos cria, mas além de nos criar, ele nos dá o privilégio da sua comunhão. Veja que foi justamente isso que aconteceu com Adão, antes do pecado. A Bíblia diz que todos os dias, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, Deus mantinha comunhão com o primeiro casal, todos os dias. Esse fato, ele só foi rompido com o pecado, que dentre várias consequências, resultou na separação do homem com Deus, porque nos diz a Bíblia que quando Adão pecou, ele teve medo do Senhor e se escondeu. Veja que o pecado é que faz com que nós percamos a nossa razão primordial de existência, que é
a comunhão com o nosso Deus. Aí observe que há o pecado, a introdução a partir da queda, num dado momento há o rompimento da comunhão com o Senhor, e mais uma vez Deus ele intervém na história, e através da sua intervenção ele cobre a nudez do homem, repara a sua nudez, ali ele já preanuncia o Salvador que viria, e como esse Salvador ele iria realizar a obra que ele iria realizar em favor desse povo de Deus, ou seja, através do sacrifício, derramamento de seu sangue, que para que Adão pudesse ter a sua nudez coberta, um animal, e ele pudesse vestir com pele de animal, o animal teve que ser morto. Então, ele já pré-anunciava Cristo e a sua redenção. E para que Cristo nos redimiu? Por que ele morreu na cruz de Calvário? Para justamente nos possibilitar a nossa comunhão com o Senhor. Entendeu? Então, Adão, naquele sentido, em termos de figura ali, ele já desfrutou da comunhão com Deus após o pecado, pelos meios que Deus disponibilizou, já apontando para o meu futuro perfeito de comunhão que a obra de Cristo iria nos propiciar. Por quê? Porque essa é a razão da nossa existência aqui na Terra. Deus ele tem que ter sempre essa prioridade. Deus ele tem que ter sempre essa primazia na nossa vida. Porque a nossa existência ela se resume no privilégio bendito da comunhão que nós temos com o nosso Salvador. Então, isso é que faz com que nós tenhamos uma visão adequada do mundo. Quem sou eu? Primeira coisa. Depois, por que eu existo? Depois, para que eu existo? Então, a resposta a essas perguntas nos dá uma visão mais abrangente do que nós devemos ter do mundo e também de nós mesmos. O que fica agora para a gente poder trabalhar nessa visão introdutória de cosmovisão é a estrutura, né? A gente já viu a base da nossa cosmovisão, como é que ela deve se basear? Na resposta àquelas 3 perguntas: quem sou eu, por que existo e para que existo? E depois a gente precisa construir, né, a nossa cosmovisão. Então, como acontece com a construção normal, em primeiro lugar você lança os alicerces, posteriormente você ergue as paredes, né? E aí você vai erigindo, né, a sua construção. Então, da mesma forma, é a nossa cosmovisão. Então, existem pelo menos 3 coisas aqui que eu queria que nós pensássemos e depois nós pudéssemos analisar à luz da Bíblia, que servem para a gente formar justamente essa nossa cosmovisão. Faz com que ela se desenvolva, melhor dizendo, na nossa vida. Não sei se vocês já perceberam, mas conforme nós falamos, todos nós temos uma visão de mundo. E geralmente essa visão de mundo, em primeiro lugar, ela vai ser resultado da cultura predominante que muitas vezes nós estamos inseridos. E quando eu falo cultura, eu estou me referindo ao conjunto, né, de fatores que envolvem a questão da nossa sociedade, da nossa religião, da nossa filosofia e dos nossos costumes. Então, cada civilização, cada sociedade, ela tem a sua cultura, né? Ela tem aquilo que predomina em termos de costume, em termos de pensamento, em termos familiares, e de certa forma é isso que vai moldando a nossa visão do mundo, que pode ser boa, que pode ser ruim, a dependendo da base que nós lançarmos. Então, quer aceitemos ou não, quer queiramos ou não, essa cultura predominante que muitas vezes nós estamos inseridos, ela acaba formando a nossa visão do mundo. Veja o caso do nosso país, por exemplo, trazendo a questão religiosa em si. Nós já falamos que somos um país predominantemente romanista, então, de certa forma, a nossa visão do mundo, até por causa dessa herança, né, que nós temos, ela acaba sendo moldada em alguns aspectos. Tanto é que muitas vezes a gente tem até algumas linguagens que são comuns aos romanistas, que mesmo depois que a gente se converte, para aquelas pessoas que são convertidas depois de uma certa idade, às vezes fica até difícil de sair, né? A questão de vige, de outras expressões regionais. Então, isso faz parte dessa influência da cultura predominante que nós estamos inseridos. De certa forma, ela amolda, né, a nossa visão de mundo. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente deve ter cuidado para que essa visão predominante que a gente tem na cultura, ela não seja absorvida por nós quando ela contraria a palavra do Senhor. Aqui é o cuidado, na verdade, que a gente deve ter. É a atenção que nós devemos ter. E se você observar bem, esse era o grande cuidado que Deus tinha com Israel no Antigo Testamento. Antes mesmo de Deus assentar o seu povo na Terra Prometida. Veja que a nação de Israel, ela
passou 40 anos peregrinando no deserto, e após esse período, eles iriam ser assentados na Terra Prometida, iriam ter que guerrear contra outras nações, para que assim eles pudessem tomar posse justamente dessa terra. Mas uma vez que isso acontecesse, os problemas, vamos assim dizer, entre aspas, de Israel, eles não estariam resolvidos. Por quê? Eles iriam estar inseridos em contextos de povos, em culturas predominantes de povos, e Deus os havia alertado quanto à necessidade que eles deveriam ter de não absorver aqueles costumes predominantes que eram nocivos aos princípios do Senhor. Então, é o que acontece também conosco. Nós recebemos muita influência da cultura predominante, na qual nós existimos. Existem aspectos positivos, sim. Existem aspectos negativos, com toda certeza. Então, por isso, Deus, desde o seu relacionamento com Israel, ele já mostra o cuidado que Israel deveria ter como nação para não absorver os costumes predominantes que feriam os princípios da palavra do Senhor. E a regra que Deus havia dado a Israel, ela também serve para cada um de nós. Vejam aí, meus irmãos, bem rapidinho. Vejam aí, bem rapidinho. Números 33. Números 33. Veja como a prescrição que nós temos aqui, ela é atual. E ela vai servir de maneira muito direta para cada um de nós. Olha só, Números 33. Veja, nós somos influenciados pela cultura predominante. Isso tem um aspecto positivo e também negativo. Então, o que é que a gente deve fazer? Qual é a indicação que Deus nos dá? Que nós não absorvamos princípios, posturas, pensamentos, atitudes que são predominantes na nossa cultura, que se chocam diretamente com os valores da sua palavra. Olhem só o que nós temos aqui em Números 33. Números 33, versículos 50 até o versículo número 56. Peguei até aqui o que o nosso irmão presbítero Antônio Gomes falou, na verdade um pouco antes o nosso irmão Francisco Félix falou, né? Ele falou aqui, boa noite, com essa pandemia nós não temos a presença física, infelizmente, mas surgiu outros meios de novas ideias, graças a Deus nós estamos aqui. E por isso estamos, né, aproveitando aí, falar muitas pessoas simultaneamente. E aí, o nosso irmão presbítero Antônio Gomes falou, o pecado nos tornou míopes espirituais. Muito bom, muito bom. Na verdade, a gente pode até descer mais, presbítero Antônio Gomes, dizendo que o pecado nos tornou cegos espirituais. Então, não só é uma grande deficiência visual que a gente tem em termos espirituais, mas, na verdade, nós somos cegos mesmo, cegos espirituais. Daí a necessidade de usarmos sempre os óculos divinos, que é a palavra, para não tropeçarmos em nossos caminhos. De fato, de fato. Então, é essa visão que a Bíblia sempre vai nos dar. É essa visão de mundo que a Bíblia vai nos dar, e por ela a gente deve se pautar para que assim entendamos e vivamos corretamente nesse mundo. Ok? Então, olha só, muito bom, muito bom. E os irmãos que quiserem interagir, fiquem à vontade, entendeu? Talvez eu passe um ou outro comentário, e se eu passar, o irmão repete o comentário, para a gente poder fazer aqui essa interação, ok? Veja o que Deus disse ao seu povo no passado. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã. Então foram conselhos que Deus deu quando o povo fosse introduzido na terra de Canaã. Veja, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figuras e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Veja que aqui há uma determinação divina para que quando Israel fosse introduzido na terra prometida, o que fosse de herança religiosa pagã deveria ser destruído. Deveria ser destruído. Então veja que existe a cultura predominante, sim, mas quando ela não se encaixa com o evangelho, a nossa obrigação é fazer o quê? Rechaçar, entendeu? Desprezar. Olha que a prescrição aqui ela foi clara no sentido de que Israel devia destruir para que eles não continuassem com aqueles mesmos costumes. Eles vivessem uma nação, eles procedessem como uma nação diferente, como uma nação santa. Essa é a perspectiva, é a cosmovisão que a gente deve ter. A gente não pode transgredir esses valores. Depois, versículo 53. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou lá dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes,
segundo as vossas famílias, a tribo mais numerosa dareis a herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Veja agora, versículo 55. Veja agora. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servosão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes, e será que fareis a vós outros como penseis fazer-lhes a eles. Veja que aqui Deus havia dado uma exortação e fez, na verdade, um anúncio, né? Se vocês não destruírem as nações das terras, as quais eu darei a vocês, essas mesmas nações servirão de tropeço para vocês. Infelizmente, não dá tempo de ler aqui não, meus irmãos. Mas olhem depois, Juízes 1, Juízes 2, Juízes 3, e veja a cilada que caiu os israelitas, pelo menos algumas tribos, pelo fato deles fazerem concessões a alguns povos e, ao invés de destruí-los, terem feito amizade com eles, terem harmonizado com eles, e depois esses mesmos povos, com os seus costumes pagãos, fizeram os israelitas cair no pecado e receberem com isso a punição de Deus, a punição do Senhor. Veja que, nesse sentido, a gente deve agir contra a cultura, né? Existe uma cultura predominante, sim, mas a gente tem que agir oposto a ela, na medida em que ela nos incita ou quer incutir valores que não representam a verdade do Evangelho. Então, nós temos a nossa cosmovisão formada pela cultura predominante? Sim. Ela em si é má? Não necessariamente. Depende. Uma vez que os seus princípios, que a sua visão, que o seu pensamento contrariar a palavra, a gente tem que fazer como Deus ordenou aqui aos israelitas, destruir toda e qualquer herança que nos leva a fugir daquilo que Deus ele requer e determina para cada um de nós. Então, é a primeira observação que eu faço dentro dessa estrutura da nossa cosmovisão. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, que deve estruturar a nossa cosmovisão, que estrutura e que nós, em cima dela, devemos realmente ter esse cuidado, é em relação a outras culturas, né, que muitas vezes vão surgindo dentro de uma cultura maior. E a gente observa isso principalmente nos nossos dias. A gente vive aquilo que os filósofos chamam de período pós-moderno. E nesse período pós-moderno, se fala que não existe mais verdade absoluta, que a verdade agora ela é relativa. Cada um tem a sua, cada grupo tem o seu, cada comunidade tem a sua, e se nós não atentarmos, isso também nos influencia a termos a nossa cosmovisão. E mais uma vez, a gente deve se voltar para a palavra e ter cuidado em observar o que ela nos ensina para que a gente não absorva esse pensamento relativizante que as pessoas têm de verdade. Veja, a gente vive numa sociedade, né, que, pelo menos até 30 anos atrás, era uma sociedade dita como conservadora. E aqui eu estou falando no sentido geral, a sociedade. Existe o nosso padrão tradicional de família, existem os nossos valores tradicionais, mas observem que nesses últimos 30 anos a coisa mudou, mas mudou mesmo, entendeu? Até mesmo na visão de família. Né? Hoje você tem essa realidade triste dos casamentos homossexuais. Isso era impensável, meus irmãos, há 30 anos. Isso era inconcebível há 40 anos. Isso era inimaginável há 50 anos. Então, existiu uma cultura predominante, sim, no nosso país, mas dentro dela se formou outras pequenas culturas com as suas verdades relativas, de certa forma influenciando, e a gente chegou onde nós estamos hoje. Então, o cuidado que a gente deve ter de também não relativizar e não absorver costumes de culturas que tentam relativizar a verdade. Cada um tem sua verdade, cada um tem sua postura, cada um faz da maneira como ele acha melhor. E é interessante que esse princípio, de maneira sorrateira, ele está se arraigando cada vez mais na Igreja de Deus. Muitas vezes você se sente até constrangido em chegar para um determinado irmão e exortá-lo quanto a alguma prática que porventura ele esteja adotando que seja contrária à palavra. Cada um tem a sua vida, ninguém tem o direito de se intrometer na minha vida. É o que muitas vezes a gente escuta. O que é isso? É a cosmovisão que ela tem. É a visão que ela está absorvendo de culturas relativizantes,
onde cada um vai tendo a sua verdade, vai tendo o seu comportamento, a sua atitude, e de repente não existe mais verdade absoluta. De repente você não pode mais nem usar a Bíblia, porque tem que se respeitar as liberdades individuais das pessoas. Aí é complicado. Por isso, aquela exortação que nós vimos, inclusive no texto lá de Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este século, não tomem a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, é essa obrigação que também nós temos, entendeu? Sempre nos voltarmos para a palavra, sempre nos voltarmos para os princípios divinos. Então, ó, a primeira estrutura que forma a nossa cosmovisão é a cultura predominante, que pode ser boa, que pode ser ruim, e em sendo ruim, ela deve ser confrontada com a palavra. A segunda estrutura, né, que são as outras culturas, via de regra, culturas que tentam relativizar a verdade, colocar verdades, não mais uma verdade, tem que ser rechaçada. Outro ponto que serve para estruturar a nossa cosmovisão são os valores pessoais. Cada um de nós, meus irmãos, a gente tem valores pessoais. Aquilo que a gente acha ser certo, aquilo que a gente acha ser errado, e muitas vezes esses valores eles se chocam até mesmo com a cultura predominante, e muitas vezes esses valores eles se chocam até mesmo com as culturas relativizantes. Via de regra sempre vai acontecer em relação a esse último aspecto. E isso vai formando também a nossa cosmovisão. É interessante porque quando você vê alguns exemplos bíblicos, você percebe justamente essa realidade. Por exemplo, quando você analisa a vida de Moisés, desculpa, a vida de Noé, lá em Gênesis capítulo 6. Abram aí, por favor, Gênesis capítulo 6. Noé, ele teve a sua conduta a partir de valores pessoais que foram de encontro à cultura predominante e que isso fez com que ele agradasse a Deus, isso fez com que ele agradasse ao Senhor. E isso também vai formando a nossa visão de mundo, entendeu? Essas convicções pessoais, esses valores pessoais que a gente vai tendo e tendo em nossas vidas. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e também o versículo número 9. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e também versículo 9. Olha só. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Qual o ponto de decisão que a gente vê aqui da parte de Noé? Era os valores que ele tinha. No sentido de viver em comunhão com o Senhor, de se sujeitar a esse Senhor, e em meio a toda uma sociedade corrupta na qual ele vivia, ele fez a diferença. Ele teve o seu comportamento diferenciado, ele viveu segundo a sua cosmovisão, a partir desses valores que ele tinha pessoalmente. Achou graça diante do Senhor. Foi chamado por Deus para construir a arca, enfim, dar sequência a toda aquela história que nós já sabemos. Então, muitas vezes, meus irmãos, a nossa cosmovisão, ela vai ser formada da nossa oposição à cultura predominante, ou às culturas relativas que a gente tem, diante daquilo que nós observamos de Deus, diante daquilo que nós observamos do Senhor, e muitas vezes é um caminho que a gente percorre sozinho. Eu sempre gosto de falar uma frase que o pastor Armando dizia, que é uma realidade, se encaixa aqui facilmente nesse fato, que era a seguinte, ele dizia que eu e Deus somos maioria, e na verdade essa é a grande verdade que a gente deve ter, né? Sempre nos pautarmos pelos princípios que Deus ele nos dá na sua palavra, mesmo que nós sejamos minoria, mas vendo nesses valores verdadeiros, bíblicos, e dele jamais nós abrimos mão. Foi a mesma coisa que fez Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15, uma frase muito conhecida dele, ele diz, a nação de Israel, o povo da aliança no passado, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Veja, a última parte do verso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué foi contra o costume predominante, entendeu? Israel vivia nesse período, né, de falta de firmeza espiritual, e ele se posicionou, juntamente com sua casa, contrário a isso. De quê? De tomar uma atitude por Deus, de seguir a palavra do Senhor. Então, os valores morais, pessoais, também eles vão formando, vão estruturando a nossa cosmovisão. E, por último, né, um texto bem conhecido, que é o de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5,
que esse é um princípio que deve nortear sempre a nossa vida e deve formar verdadeiramente a nossa cosmovisão. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo e vamos fazer sempre diferença na nossa geração. Sempre, 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 sempre. Cristo, ele disse, Mateus capítulo 6, versículos 14 em diante. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz. Um pouco antes, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, são valores pessoais que a gente vai nutrindo. E aqui, de fazer a diferença com sal e luz. Né? O sal é interessante porque ele tem uma função bem específica, além de dar sabor, mas de evitar o apodrecimento. Então, assim é o cristão nessa sociedade. A sociedade está apodrecida pelo pecado. E nós, na medida em que nós vivemos os valores do Evangelho, a gente vai conservando esse mundo para que ele não venha a ser destruído de um todo. Da mesma forma, com o exemplo da luz, né? O mundo no qual nós vivemos é um mundo marcado por trevas, trevas espirituais. E aí nós somos luz para justamente fazer essa diferença, os nossos valores fazerem justamente essa diferença, entendeu? Então, meus irmãos, aqui você tem, né, no sentido bem básico, uma visão geral do que seja cosmovisão. A gente sabe que num assunto assim com o qual a gente lida com facilidade, né? Não sei quantos aqui já haviam tratado acerca desse assunto, por isso eu tentei fazer a coisa bem básica, para a gente partir aqui de um ponto em comum, para depois a gente poder desdobrar em alguns outros aspectos. Então, a gente viu, né, o conceito da cosmovisão, a gente já viu a base dela através daquelas 3 perguntas e aquilo que vai formando a nossa cosmovisão, seja a cultura predominante, cultura relativa, seja os nossos valores pessoais, onde todos eles devem sempre passar pelo crivo da palavra de Deus, dos princípios do Evangelho. Nosso irmão, o presbítero Antônio Gomes, até colocou aqui, ó, né? Diz aqui, ó, porém, respondendo Pedro, aos apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Atos 5:28. É justamente os nossos valores pessoais. Aqui o exemplo prático, né? Onde os apóstolos eles estavam sendo coagidos a se silenciarem em relação à pregação do Evangelho, mas aí eles foram contra, né? Contra o pensamento vigente, se sujeitando primeiramente a Deus do que aos homens. Então é assim também que nós devemos fazer. Nosso irmão lá de uma pessoa, Bruno, ele disse, entendi que não devemos separar nossa vida espiritual da secular. Temos de viver em todos os momentos de nossas vidas sempre espiritual. Isso. É interessante, né? Porque essa observação aqui me fez lembrar um fato. Às vezes você pensa que o trabalho que a gente desempenha, né? Cada um nas suas respectivas funções, né? Um ali no posto de gasolina, outro ali entregando gás, outro ali dirigindo um automóvel, outro ali advogando uma determinada causa, outro ali exercendo a função médica. Isso, meus irmãos, quando feito para a glória de Deus, é espiritual. É espiritual. É espiritual. Então, a gente precisa justamente ter essa visão da vida como um todo e não dividi-la em compartimentos. Não dividi-la em partes. Como se isso fosse uma parte que fosse separada da outra. Não, tudo que nós fazemos, inclusive o exercício da nossa função, ela tem que ser espiritual. Inclusive, a gente até liga com o que nós vimos quinta-feira passada em relação à política, né? Uma vez que um cristão, ele é salvo e que ele tem esse objetivo de vida que é glorificar a Deus, ele vai procurar desempenhar até onde der a sua função nesse mesmo princípio. Então, se ele tiver esse cuidado, né, de levar adiante os valores do Evangelho, dificilmente ele vai se corromper. Ele pode sofrer as consequências, mas dificilmente ele vai se corromper. Então, é assim que a gente deve fazer. Não compartimentalizar a nossa vida, não dividir em compartimento, mas ter de maneira integral, onde tudo vai convergir para a glória de Deus. Ok? Aqui, ó, o nosso irmão João Adelino, o presbítero João Soares, ele perguntou, qual prejuízo para a igreja quando ela passa a contextualizar a palavra de Deus? Qual o perigo? O perigo de você não ter mais uma verdade absoluta. E, na verdade, esse problema é um problema sério que nós estamos vivendo.
e que cada vez se acentua, principalmente nesses últimos anos, de você trabalhar na Bíblia em contextos e separar esses contextos. Então, se pega, por exemplo, né, aquele texto lá de Números que nós vimos. Não, aquela prescrição que Deus havia dado para o povo de Israel, para que eles quebrassem os altos, os ídolos, os povos para os quais eles estavam ali indo. Então, aquilo ali não serve para nós. De fato, hoje a gente não vai quebrar ídolo, fazer qualquer conflito religioso, mas nós temos um princípio. Qual é o princípio? De separação. Qual é o princípio? De nós não nos amoldarmos ao contexto no qual nós estamos. Então, é o perigo de você ver a Bíblia somente nesse sentido do seu contexto, né? De você separar, né, essas questões da palavra, e aí você perde uma referência, você perde uma verdade absoluta, entendeu? Se via para aquele contexto, não serve para nós hoje, é uma coisa do passado, não tem implicações para nós hoje. Então, não, meus irmãos, tudo que foi revelado serve para nós, quer como um princípio, quer como quer como princípio, quer como uma verdade, para a gente poder se pautar por ela, seja se sujeitando, seja se vendo como um alerta, enfim, a gente não pode jamais trabalhar com esse princípio nocivo, que é o de contextualização da palavra do Senhor, entendeu? E separá-la no seu contexto, como se ela fosse apenas relevante para o passado e não mais para hoje. Então, a gente tem que extrair, sobretudo, os princípios que nós temos por todas as Escrituras. Ok? Então, isso é muito importante, né? Esse prejuízo grande, você perde referência, você perde uma verdade absoluta, e aí o que é que acontece? Você não tem mais como se pautar. Aí você vai acabar relativizando tudo. Cada um tem sua verdade, cada um tem sua ética, cada um tem seus princípios, e aí a gente vira aqui uma Babel, entendeu? Uma Babel em termos de pensamento, uma Babel em termos de comportamento, cada um faz o seu, entendeu? Aí é complicado, é muito complicado mesmo, ok? Aqui, ó, o nosso irmão Pastor Germano falou, ó, um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que fazer para servir a Deus. Ele respondeu, faça um bom sapato e venda um preço justo. Ele estará glorificando a Deus. Ele estará glorificando a Deus. Eu me lembrei aqui de um exemplo que foi até mencionado por um pastor. Estou terminando, viu, meus irmãos? Acho que eu terminei estendendo, né? Que eu só queria fazer 1 hora de live e terminei estendendo aí, porque teve esse problema aí que a gente passou. Então, alguém perguntou, um pastor, melhor dizendo, em certa pregação, ele fez a segunda pergunta: qual é o mais espiritual? Observe 2 casos. Observe 2 situações. Você tem uma irmã ali na igreja, e aí ela tem as suas obrigações domésticas, e dentre as suas obrigações domésticas, ela tem que fazer a comida para o seu esposo que vai trabalhar, e quando chegar no meio-dia, e assim poder ter condições de desempenhar as suas funções. Mas aí ela não faz, né? Ela vai participar do ciclo de oração das irmãs, ao invés de preparar o almoço do seu esposo. A pergunta, isso é espiritual? O que ela fez é espiritual dentro desse contexto, ou seria mais espiritual para ela, ao invés de ir para a igreja, participar do ciclo de oração com as irmãs, ela cumprir com a sua obrigação de esposo e preparar o almoço para o esposo, para que assim ele pudesse desenvolver a sua vida e cumprir com as suas obrigações? Qual era o mais espiritual? Com certeza o segundo, entendeu? Mas como? Se ela não foi para a igreja, sim, mas ela cumpriu com a sua obrigação de esposa. Ela cumpriu com aquilo que a Bíblia diz como esposa do que ela deve fazer. Então, nesse sentido, a preparação do almoço dela foi muito mais espiritual do que ela ir para a igreja orar com as outras irmãs. Isso pode acontecer em outro contexto, em outra realidade, mas nessa situação específica, a glória de Deus, ela daria se ela tivesse tomado a segunda atitude, escolhido a segunda opção. Então, só para a gente ver como isso está presente na nossa vida e como muitas vezes a gente espiritualiza muitas coisas, não trabalha no sentido mais correto, uma visão mais adequada. Ok? Aqui, ó, Mateus Cavalcante. Um cristão pode assistir um filme que não glorifica a Deus? Pode. Ele pode assistir um filme que não glorifica a Deus, por isso tem que ter cuidado. Suponhamos que ele vá assistir um filme que tenha pornografia. Isso redundará glória a Deus? Não, eu não sei se é nesse sentido que o nosso irmão aqui perguntou, entendeu? Então, é o cuidado que a gente deve ter. É o cuidado que a gente deve daquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, entendeu? Aí, o nosso irmão Mateus, ele colocou aqui outra pergunta. Pois a maioria dos filmes, por exemplo, não são feitos por cristãos e não falam acerca de Deus. Existe. Na verdade, boa parte dos casos, né?
boa parte dos casos. Mas a grande questão é você fazer essa separação. A maioria dos filmes são feitos por pessoas, dirigidos por pessoas que não são servos do Senhor, com certeza. Muitas delas, às vezes, nem falam acerca de Deus, com certeza. Mas, às vezes, você tem princípios ali que acabam se harmonizando com a ética do Evangelho. Aí é a questão de você fazer a separação. Eu sei que essa pergunta precisa ser um pouco mais detalhada, mas o cuidado que a gente deve ter é justamente isso. Às vezes, o fazer ou não fazer determinada coisa, ele tem que ser avaliado pela ética que nós temos na palavra. O que é que a Bíblia diz em relação a isso aí, entendeu? Então, você pode ter filmes, por exemplo, que falam sobre Deus, mas conta acerca de heresias em relação a Deus. Isso é espiritual? Não, entendeu? Mas não falou de Deus? Sim, mas de maneira distorcida. Então, acabou sendo acabou sendo uma... Faltou agora a palavra. Daquilo que você faz, que é contrário, uma heresia, né? Acabou sendo uma heresia. Então, mesmo falando de Deus, mas falando de maneira distorcida, constituindo uma heresia, você não glorificou a Deus. Então, às vezes você trata o mesmo filme, trata um filme que não trate Deus, mas traga princípios éticos do Evangelho, é muito mais adequado do que o outro. Por isso que a gente tem que ter sempre esses óculos da cosmovisão para poder analisar cada uma dessas coisas. Ok? E mais, aqui, ó, presbítero Antônio Gomes, quando o crente está com a intenção de pecar, ele fica procurando brecha na lei de Deus? Ah, com certeza, com certeza. E a gente é muito astuto nesse negócio, viu? A gente sempre procura as justificativas, as razões para poder permitir que a gente age de maneira contrária para atender tão somente os nossos desejos. Ok? Aqui, ó. Pois é, qual é o mais santo no momento em que seria exercer o papel? Assim, a questão do exemplo que nós colocamos, né? Nossa irmã Islene, ela ali colocou. Nosso irmão João Soares, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. E isso, João, Provérbios 22, 28, entendeu? Por isso que, nesse sentido, eu sou tradicional. Nesse sentido, eu sou conservador, porque a gente não pode, não existe verdade nova, ninguém inventa a roda, entendeu? Então, esse negócio de você querer jogar tudo por cima, tudo para cima e querer começar do zero, isso não existe, gente. Isso não existe, isso não existe. Isso vai ter os desdobramentos. Então, a gente tem que sempre, o apóstolo Paulo falou, né? Que existem as tradições que são boas. Então, a gente não pode desprezar, entendeu? Você tem um problema do tradicionalismo, sim, mas a tradição em si, ela é boa. Então, você tem que fazer a distinção entre o que é o tradicionalismo, que é o fazer simplesmente por fazer, mas uma tradição que você faz porque você está respaldada pela palavra. Então, por isso que nós somos assim. Inclusive, para aqueles que porventura nos assistem, né, que não nos conhecem como grupo, né, nós somos congregacionais conservadores, justamente porque nós temos esse apreço à tradição. Não é o tradicionalismo, mas sim a tradição, a herança que nos foi repassada pelos nossos pais e conservamos assim, porque assim é aquilo que nós entendemos pela palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, então, que Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã, se Ele assim nos permitir, e aproveita quando esse vídeo estiver disponibilizado no YouTube, compartilha também para outras pessoas, para que a gente possa aí reverberar, expandir o ensino da palavra do Senhor. Ok? Que Deus abençoe. Até amanhã, assim nos permitir. Amém.